Um bom dia a todos, que estejam com todos nesse momento. Quero trazer aqui nesse momento, amados, trazer mais uma mensagem hoje, uma meditação da palavra, e esclarecer aqui o que estamos vivendo nos dias de hoje. Quero entrar nesse momento aqui agradecendo por mais um dia, abençoar o meu dia, abençoe seu dia aí que está acompanhando esta live, acompanhando esta pregação que vai ser falada agora. Deus abençoe, que o Espírito Santo de Deus possa abrir o teu entendimento, possa dar sabedoria, você compreender, amados, as Escrituras. Compreender o que estamos vivendo, e a gente tem que estar preparado, a gente tem que estar vigiando, desperto, para não ser enganado, amados. Para não ser enganado pelo que vai vir. Amém? Hoje vamos meditar aqui. Essa palavra está em Apocalipse 17. Aqui fala do julgamento da grande Babilônia. A gente vê aqui que a Babilônia, no Antigo Testamento, né, ela foi uma nação que tomou Israel, onde muitos judeus foram levados, exilados pela Babilônia, por causa do pecado. Quando o povo de Israel cometeu o pecado da idolatria, se afastou de Deus, praticando iniquidade, Deus permitiu que fosse levado pela Babilônia. Em livro de Jeremias, fala sobre o exílio do povo de Israel para a Babilônia. Você vê lá, Jeremias, ele foi muitas vezes, ele profetizou, ele pregou, né, alertando o povo de Israel, e o povo não escutava ele, acabou enfim, Israel foi arrasada, né, pela Babilônia. E hoje a história se repete. Só que a nível mundial. Infelizmente hoje é a nível mundial. Vamos ler aqui o capítulo 17 e compreender o que estamos vivendo e o que vai acontecer agora no final dos tempos. Então fala aqui, ó. Então eis que se aproximou um dos 7 anjos, que tem 7 taças, e convidou-me, dizendo: vem comigo, eu te mostrarei a condenação da grande prostituta, que está sentada sobre muitas águas. Então quer dizer aqui que aproximou-se um anjo. Aqui, o apóstolo João, que foi usado por Deus, né, lá na ilha de Patmos, Deus usou ele para escrever o livro de Revelação, né, o livro de Apocalipse. Aqui você vê que o anjo convida ele, né, em espírito, né, arrebatado em espírito, e mostrando tudo o que ia acontecer nos tempos futuros, que é o que já está acontecendo hoje. Tudo que o apóstolo João, lá em Patmos, escreveu, era para tempos vindouros, tempos futuros. Então, um anjo, né, o próprio Deus foi revelando para ele, né? E aqui apareceu um anjo, os que têm as 7 taças. Quem tem as 7 taças na mão, amados? Esse anjo, amados, é Jesus. É o próprio Senhor Jesus que revelou a João tudo o que ia acontecer nos tempos futuros. E porque ele tem as 7 taças, né? Ele que tem ele que é o único digno de abrir os 7 selos. Entendeu, amados? Então é ele que vai derramar as taças. Aí ele fala aqui, ó. Vem comigo que mostrarei a condenação da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas. Águas, para quem for saber, significa pessoas. A gente pode chegar nessa parte que vai explicar o significado da palavra água. Porque o próprio capítulo, o próprio anjo aqui, ele mostra, explicando quem são as águas. Vamos continuar aqui. Com quem os reis do mundo se prostituíram. E os habitantes da terra se embriagaram com o vinho da sua sedução. Aí eu pergunto hoje, nos dias de hoje, com quem que os reis do mundo se prostituíram? Os reis do mundo inteiro, todas as nações, todos os presidentes, todos os governantes, eles se prostituíram. Estão embriagados com o vinho da sua sedução. Tem uma pessoa que influencia os reis da terra. Muitos sabem disso. Muitos já conhecem. Geralmente é uma pessoa religiosa, é um líder.
Então ele tem influência sobre os reis, ou seja, se prostituiu e se embriagou com o vinho dele. Em seguida o anjo conduziu-me em espírito para um deserto. Ali observei uma mulher montada na besta, vermelho e escarlate, que estava coberta de nomes blasfemos, e possuía 7 cabeças e 10 chifres. A mulher estava vestida de azul e vermelho e adornada de ouro, pedras preciosas e pérolas. Segurava um cálice de ouro, transbordante de abominações e de tudo quanto o próprio do engano e da sua prostituição. Quem que segura o cálice de ouro na mão, mano? Quem tem um cálice de ouro na mão? Qual hoje você vê uma pessoa com um cálice de ouro? Agora vamos analisar nos escritos bíblicos. Quando Jesus foi fazer a ceia com os discípulos, aquele cálice era de ouro? Então é isso que a gente tem que... Aquele cálice era de ouro? Não. Estavam lá ceando, comemorando a Páscoa. Então, era em Israel, né? Lá em Jerusalém. Será que era de ouro? Onde está, né? Então, olha aqui, amados. Ela também aqui mostra que a Babilônia, ela também usa um cálice de ouro. Usa um cálice. Aqui fala, a mulher estava vestida de azul e vermelha, e adornada de ouro, pedras preciosas e pérolas. Segurava um cálice de ouro transbordante de abominação de tudo quanto o seu próprio engano da sua prostituição. A mulher, se a gente entender nas escrituras, gente, a mulher sempre se referiu à igreja. Quem que é a noiva de Cristo? São pessoas, certo? É a igreja. O noivo vem para buscar a noiva. Quando você vai celebrar um casamento, o pai entrega a noiva para o noivo, certo? Então o noivo vem pegar a noiva. Então a mulher sempre é representada por uma igreja. E o noivo quem é? Jesus. O noivo é o Messias, é o ungido. Então a mulher estava vestida de azul e adornada de ouro, pedras preciosas e pérolas. Segurava um cálice, com abominação de tudo com próprio engano, a sua prostituição. Então aqui se refere a uma igreja. É uma igreja que se prostituiu. É uma igreja que se corrompeu. Se corrompeu ao longo do tempo. Então você vê que ela tem um cálice na mão. E é adornada de ouro, pedras preciosas. Cheio de abominação. Onde, amados? O Vaticano. Se você, para quem conhece o Vaticano, para quem já foi no Vaticano, eu tinha uma tia minha que o filho dela casou com uma italiana. Hoje eles não moram mais na Itália, mas ela foi visitar lá. Ela falou que lá é tudo cheio de ouro. Ela chegou lá para visitar. Tudo é coisa de que é loucura, ela diz que é coisa de doido. Então, você vê que dentro lá você olha para cima assim, tudo bonito, cheio de ouro, atraente. Lembra que Jesus falou, em Mateus 24, versículo 1, quando os discípulos saíram admirando o templo em Jerusalém? O que aconteceu? O que aconteceu com o templo em Jerusalém? Jesus falou para eles, eis que não ficará pedra sobre pedra. E é o que aconteceu. Essa profecia se cumpriu no ano 70, depois da morte e ressurreição de Cristo pelo rei Tito. Foi o que aconteceu. Israel lá, Jerusalém foi invadido e foi destruído o templo. Ficou só um pedaço do muro, onde o povo fica lá, o muro das lamentações. Então, a gente vê aqui que essa igreja, ela também, se você for lá ver, ela é toda cheia de ouro. Se as pessoas for lá, para quem nunca foi,
é obviamente que vão ficar admirados ver tudo aquilo, né? Cheio de ouro, cheio de riqueza, adornada, né? Cheio de pedras. Amados, não vai ficar pedra sobre pedra aquilo ali. Quando o Senhor vir com o julgamento, quando o Senhor derramar suas taças, não vai ficar pedra sobre pedra aquele templo no Vaticano. Assim como Jerusalém. Porque o que acontece? Roma teve um certo interesse por Jerusalém. Para quê, amados? Por que Roma teve um certo interesse por Jerusalém? Porque lá onde foi tudo a história de Cristo, onde Jesus passou, né? Toda a história ali do Messias. Então, o anticristo, ele vai imitar tudo de Cristo. Ele vai se passar por Cristo. Você entendeu, amados? Como é que é? O espírito do erro ele já opera. Agora, você imagina na hora que aparecer literalmente? Então, as pessoas estão presas na religião, nessas falsas igrejas. As pessoas estão sendo enganadas por esse sistema religioso. Então, olha o que acontece. E tudo, tinha cálice de ouro. Ela tem um cálice de ouro na mão. Ela é revestida de ouro, pedra preciosa. Ela é azul e vermelha. Amados, é todo tipo de abominação. No versículo 5 fala que em sua fronte ostentava a seguinte inscrição: a grande Babilônia, mãe das prostitutas e de todas as práticas repugnantes sobre a terra. Se a gente for reparar, o Vaticano, o Papa, você pode ver que ele tem influência não só com os reis, mas também com outros líderes de outras crenças religiosas. Como se religião salvasse, como se religião nos levasse a Deus. Qual Deus? Ao Deus desse século? Ou ao Deus Altíssimo que está no céu? Qual Deus será que ela leva? Porque se ela tem prática repugnante, se ela se prostitui, cheia de abominação, então ela não leva a Deus. Então, qual Deus? É isso que a gente tem que compreender, amados. Então, a grande Babilônia, a mãe das prostitutas, é uma igreja. É uma mulher, viu? Adornada de azul e vermelho. Aí as pessoas, muitas vezes, os católicos pegam Maria, como é que chama lá? Uma mulher vestida de sol com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas. A mulher é a igreja. Entenda o significado desse versículo, desse capítulo texto. A mulher, isso aqui está em Apocalipse 12, e fala sobre isso aí. Ó. A mulher agraciada do dragão, está em Apocalipse 12. Então essa mulher se refere à igreja. A igreja de Cristo. Por quê? Porque a igreja de Cristo tem as 12 tribos de Israel. As 12 tribos que estão espalhados entre as nações. Os remanescentes. Então, às vezes você é um deles e você não sabe, irmão. Então, o que acontece? As 12 tribos, as 12 estrelas sobre a cabeça da mulher e a lua debaixo dos pés. Não é a lua, amados. É a terra. Presta atenção lá. Versículo 12. É um sinal. É um sinal. Entendeu? Então, se a gente vê, amados, está tudo acontecendo. A gente vê aqui, ó, né? Vamos continuar aqui no versículo 17, no capítulo 17, para não misturar as coisas. Então a gente vê que essa mulher é uma igreja que se corrompeu. Aí vamos continuar aqui no versículo 6, que fala aqui, ó, notei que a mulher já estava embriagada com o sangue dos santos, o sangue dos mártires de Jesus. Assim que a vi, que foi tomada de espanto. Vamos pegar esse versículo 6, na história.
o sangue dos santos mártires. Vamos pegar na época da Inquisição. Papa Gregório IX. Ele apoiou uma Inquisição. Perseguição dos judeus. Perseguição dos cristãos primitivos. Dos cristãos verdadeiros. Lembra da Inquisição portuguesa, espanhola também? Que perseguiram os judeus, o povo de Deus. Eu sei que teve muitos judeus que se corromperam com o tempo. Muitos judeus se contaminaram com os outros, com outras nações, com seus costumes pagãos. Então, o que acontece? Tudo isso aconteceu. Então, você vê que é uma igreja que perseguiu a igreja. Engraçado, né? Igreja que mata, igreja que persegue. Não é a igreja que tem que ser perseguida? Aí muitas vezes as pessoas falam que a igreja católica é perseguida. Como a igreja católica é perseguida? Se a gente fala alguma coisa contrária a eles, meu Deus, eles martirizam a gente. Não, você está errado. Você está falando mal. Mas é pura idolatria. Igreja que aceita imagem dentro da igreja. Igreja que levantou um castiçal de ouro com o formato de um sol, falando que aquilo é Cristo. Cristo tem que estar aqui, ó. Não está lá. Naquele castiçal de ouro lá, em formato de sol. Cristo tem que estar dentro do nosso coração. Onde o Espírito de Deus tem que habitar? No nosso coração. Não lá. É igual falar, os altares da igreja. Igual na igreja evangélica. Aqui é o altar de Deus. Venha trazer sua oferta no altar. Amado, o altar é o meu coração. Onde está o meu coração? Um altar de pedra? Se Deus é Espírito, meu coração tem que estar em Espírito, tem que estar em Deus. Então, o altar tem que ser o nosso coração. Onde está o seu coração? No altar de pedra? No objeto religioso? Ou então, nosso coração tem que estar em Cristo. Em Deus. O templo de Deus somos nós. Esses templos, meu filho, vão tudo cair. Essa Babilônia vai toda cair. A mãe, as prostitutas e as filhas se corrompeu. A mulher prostituta, que é a mãe de todas as abominações. E as filhas evangélicas. São poucas igrejas evangélicas que ainda, né, não estão mais se misturando com a Babilônia. Né? Estão saindo fora da Babilônia. Estão pregando o verdadeiro evangelho. Algumas estão aos poucos, né, caindo fora, né, um ou outro vai saindo, aí formam, reúnem com outras pessoas, numa casa, num salão, e começam ali realmente a viver a palavra de Deus. Então, é onde Deus fala, sai dela, povo meu, para que não sejam participantes. Isso está em Apocalipse 8:4. Então as pessoas, alguns vão saindo, pessoas babilônias, dessas igrejas, desses templos, porque elas vão cair. Elas vão ser julgadas. E quem estiver dentro vai receber também das taças da ira. Então é isso que quer dizer a palavra. Vamos continuar aqui, ó. Então você pode ver que a mulher estava embriagada com o sangue dos mártires. Quantos homens não morreram por causa do nome de Jesus? E a igreja romana considerava o quê? Que eram bruxos. Que eram feiticeiros. Bruxos o quê, amados? É porque as pessoas faziam curas, milagres no nome do Senhor. Então eles não gostavam. Chamavam de bruxos, feiticeiros. Aí eles perseguiam, porque eles não aceitavam. Porque os cristãos da época, os que foram perseguidos, sofreram Inquisição, não aceitavam o dogma da igreja romana. Os dogmas, doutrinas humanas. Doutrinas de homens. Purgatório, né? Culto a Maria. Com total respeito a Maria. Maria foi uma serva mulher obediente, temente a Deus, a mãe do meu Salvador. Mas a honra e a glória é só do Senhor Jesus. Você não tem que venerar ela e adorar ela. Ela ser lembrada é uma coisa, agora ser venerada, ser adorada, prestado culto a ela, é idolatria. Goste ou não, você católico, ouvindo essa mensagem. É a verdade. O culto, a adoração é somente a Cristo.
Aquele que adora Maria. Maria passa na frente, pisa na cabeça da serpente. Isso não existe. Só na cabeça de muitos aí. Quem que esmagou a cabeça da serpente? Foi Jesus. Foi Jesus na cruz do Calvário. Foi lá na cruz que ele falou, Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Foi lá que ele perdoou as nossas transgressões. Foi lá que ele se entregou por nós. Morreu no meio de 2 criminosos. Sepultado aos ímpios. Homem de dores. Não tinha beleza, não tinha formosura, não era atraente aos olhos dos homens, mas tinha um coração enorme e tinha uma sabedoria imensa de Deus. Isaías 53. Então, foi Jesus que esmagou a cabeça da serpente quando ele morreu, desceu à mansão dos mortos, tomou a chave da morte e ressuscitou no 3º dia. Quem que pisou na cabeça da serpente, irmãos? Maria? Maria passa na frente e pisa na cabeça da serpente. Isso é coisa que não tem na Bíblia. Por isso que eu falo, irmãos, cuidado. Cuidado você católico que você fala. Maria não passa na frente, não. Foi Jesus que esmagou. Maria foi uma serva. Deus usou ela para trazer a nós o Salvador. Ela foi e trouxe o Salvador do mundo. Por quê? Porque Deus viu graça, porque ele viu que ela era obediente, a palavra era temente a Deus, ela seguia a Torá, seguia as leis, conforme os costumes da época, judaicos cristãos. Então ela seguia, ela obedecia. Por isso que Deus viu graça nela. E era temente. Muitos pregam que Maria é concebida sem pecado. Como que ela é concebida sem pecado, irmãos? Se ela também veio do pecado original de Adão e Eva, assim como todos nós. Aí as pessoas dizem, Maria é concebida sem pecado, rogai por nós. Amados, se em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, fala que só há um mediador entre Deus e os homens, só Jesus pode mediar. Maria não pode rogar por nós. Se nós temos um advogado que é Jesus, Maria não pode ser nossa advogada. A Bíblia fala em 1 João, capítulo 2, versículo 1. Filhinhos, se alguém de vós pecar, temos um advogado, Jesus Cristo. Então, já quebra mais uma heresia que criaram que Maria é advogada. Criado pelo quê? Pelo sistema religioso. Doutrina de quê? De homens. Mas ninguém quer seguir a doutrina de Cristo. Eu não acredito nesse livro, né? Esse livro é um conto de fada. É assim. Isso aqui não é conto de fada, não, mas quando você começa a ler, começa a entender a palavra, isso aqui não é conto de fada, isso aqui é real. Está acontecendo. As coisas estão se cumprindo. Então, eu hoje aqui, como cristão, ex-católico, falo aqui na Apocalipse 18:4, sai dela, povo meu. Sai dessa Babilônia. Não é só do católico, não. Igrejas evangélicas também, que estão se corrompendo, só pregando prosperidade, só pregando dinheiro, campanha, que coisa que Jesus mandou fazer. Jesus falou, pregue o meu evangelho, pregue arrependimento, pregue santidade, pregue salvação, pregue a volta de Jesus. Deus não está pedindo para a gente fazer campanha. Deus não está pedindo para a gente fazer teologia da prosperidade. Amados, o reino de Deus, o Senhor fala assim, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e tudo mais será acrescentado. O que é o reino de Deus, amor? Buscar o reino de Deus, a justiça de Deus, não a nossa justiça com as mãos humanas, mas a justiça do Senhor. Porque Deus, ele além de ser amor e misericordioso, ele também é justo. Ele é justiça também. Muitos pregam que Deus é só amor. Deus é amor, Deus é amor, Deus é amor. Deus é justiça também, amados. Se eu cometer uma injustiça com alguém, eu estou aqui pregando a palavra. Você acha que Deus não vai cobrar de mim? Você acha que o Espírito Santo não vai me cobrar pelo meu pecado, pelo meu erro? Se eu for injusto com alguém? Ele vai. O próprio Espírito Santo vai me convencer do erro. Você está fazendo isso. O Espírito Santo. Mas ele faz isso para exortar a gente, por amor.
É você também que está aí ouvindo. O Espírito Santo, ele mostra, às vezes quer mostrar para você os seus erros e você não quer aceitar. Você prefere continuar no erro. Você prefere continuar na Babilônia. Você prefere continuar preso nesse sistema religioso. Por isso que fala que sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados, pois eles estão até o céu. Aquele que tiver, vai receber das taças da ira. Então o que acontece? As pessoas estão presas no sistema religioso. Então, tem muitas doutrinas. Maria passa na frente, pisa na cabeça de serpente, coisa que não existe isso na escritura. Que mais? Purgatório. Ah, não, a alma fica purgando lá, depois vai para o céu. Como assim, né? O cara viveu a vida errada. Que igual um dia eu vi uma pregação de um padre aqui que foi até excomungado da igreja, porque começou a pregar a verdade. O cara fez comungar da igreja católica, porque começou a pregar a verdade para os fiéis. Aquele padre moreninho, baixinho, eu não lembro o nome dele, mas ele falou: gente, essa história de Maria passando na frente na cabeça de serpente, esse negócio de corpo, a gente vai orar pela pessoa que morreu, o cara fez toda aquela vida errada, depois diz que foi para o céu. A pessoa, ela só vai herdar a salvação a partir do momento que ela aceita Jesus como seu único Senhor, como seu único Salvador e como seu único advogado. Jesus fala: pois todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aquele que não crê já está condenado. Aquele que não crê em Jesus como único Senhor, aquele que não crê em Cristo como único Salvador, como único mediador e advogado, já está condenado. Só existe um Salvador, que é Jesus Cristo. Então, se alguém falar que existe outro, cuidado. Falsos cristos, entretanto. Esse dia apareceu no Quênia, um cara lá falando que é Jesus, fazendo milagres, fazendo cura. Cuidado. Satanás também faz milagres. Faz sinais, faz maravilhas. É igual o anticristo. Quando ele estiver aqui na terra, o anticristo, quando ele estiver aqui nessa terra, agindo, ele vai fazer sinais e maravilhas também. Para enganar, se possível, até os eleitos do Senhor. Cuidado. Eu sei que existe um milagre, eu sei que existe a cura através da fé. A gente pode ser curado através da fé. Mas da nossa fé. Como? Buscando a Deus, andando em obediência, procurando não andar no pecado. Se você tiver em obediência, se você ficar doente, você clamar: Senhor, tem misericórdia de mim. Eu estou com uma dor aqui, eu estou sentindo uma enfermidade. Põe tua mão e cura. Ele vai curar. Jesus é justo, ele é fiel. Se você é um cara obediente, em obediência, por que ele não pode curar? Se você clamar a misericórdia de Deus sobre a sua vida, para ter misericórdia de você e curar da sua enfermidade, ele vai curar, porque é a tua fé. Porque você está depositando a tua fé em Jesus. Você aqui em secreto mesmo, ele cura também. Eu já tive curas aqui em secreto. Como disse tempo atrás, as manchas que no meu corpo sumiu, eu sofri de sinusite, eu fui curado, eu não fiquei tomando remédio. Por quê? Porque a fé, eu depositei minha fé num Deus vivo. Se o Espírito de Deus está dentro de cada um de nós, se a gente tiver lá experiência com Cristo, intimidade com Cristo, em espírito, se você estiver sentindo alguma enfermidade, você clamar ali, ele vem e cura. A fé, a nossa fé, se você tiver a sua, todos têm uma fé. Talvez ela pode ser pequena, mas é uma fé. Se você exercer essa fé, aquela semente pequena de mostarda se torna uma árvore enorme, cheia de frutos. Então, se você aplicar aquele pouquinho da sua fé, que é tamanho de um grão de mostarda, você plantar um pé de mostarda, ele se torna uma árvore enorme, bonita. Então, aquela pequena fé, ela pode se tornar uma árvore bonita. E a fé. A fé move montanhas, como Jesus disse. Então a gente tem que ter fé. Por isso que a gente tem que vigiar, amados, que estamos vivendo. E ver, para a gente não ser enganado. Então eu estou aqui hoje para mostrar para você não ser enganado por esse sistema político, tanto religioso. Vamos colocar aqui, ó. No versículo 7, versículo 6 eu falei, né, que a mulher estava embriagada com o sangue do santo e dos mártires de Jesus.
Versículo 7 fala: Então o anjo me encorajou, dizendo: Por que te admiras? Falou para João: Por que ficaste admirado? Eu te explicarei o mistério desta mulher e da besta que a conduz e que tem 7 cabeças e 10 chifres. A besta que viste era, olha aqui, a besta que viste, vírgula, era, vírgula, e já não é. Ela está para subir do abismo e caminha para a perdição. Abismo. Abismo é mansão dos mortos, de baixo, inferno. O Hades, Sheol. Então, vai sair do abismo. Quem que vai sair do abismo? Quem que vai ser solto do abismo? Satanás. Ele está preso lá. Ele vai ser solto. Ele vai ser solto para enganar as nações. Você entendeu, mano? Ele vai ser solto para enganar as nações. Aí fala aqui, ó. Ela está para subir do abismo e caminha para a perdição. Os habitantes da terra, cujos os nomes não foram escritos no livro da vida desde a criação do mundo, ficarão espantados quando virem a besta. Os que não estão escritos no livro da vida. Porque ela era. Agora não é. E com tudo virá. Ela vai vir com tudo. Ela vai vir para esmagar mesmo. Vai vir furioso. Primeiro vai vir bonzinho. Né? Vai dar uma de bonzinho, né? Falando de falsa paz, falando de prosperidade, segurança. Né? Por isso que o mundo está esse caos. Primeiro ele vem o caos. O próprio sistema cria o caos. Né? Cria peste, cria as enfermidades, cria as picadinhas. Não vou falar o nome específico, não, daqui a pouco eles derrubam meu vídeo. As picadinhas. Eles vão criando. Todo esse parafernália todo, para quê? Para enganar. Então eles criam todo esse teatro, o próprio sistema. O sistema do anticristo. Para quê? Para se levantar aquele que vai fazer uma falsa paz, segurança e prosperidade. Agora é preciso sabedoria para decifrar as 7 cabeças. São 7 colinas sobre as quais está sentada a mulher. Significam também 7 reis. 7 reis. 5 caíram, um ainda persiste. Mas outro ainda não surgiu. Entretanto, quando aparecer, deverá governar durante pouco tempo. Vamos pegar aqui. Tem aqui no estudo bíblico, aqui, ó, até aqui embaixo, que tem um resuminho aqui, ó, dos estudos bíblicos. Olha o que fala aqui, ó. Quer ver? Fala que teve 5 reinos: babilônico, Egito, babilônico, assírio, medo-persa, grego e romano. Roma é o que ainda persiste até hoje, né? Império Romano. Só que fala aqui, 5 caiu. Se Roma é o 6º, é o que ainda persiste. Mas outro ainda não surgiu. Entretanto, quando aparecer, governará durante pouco tempo. Quem que vai se levantar? Vai durar pouco tempo. Quem que ainda persiste? Roma. Outro ainda não surgiu. Quem que vai surgir agora, no final dos tempos? Quem que é a grande cidade? Então, o Vaticano, a falsa igreja. Certo? A igreja prostituta. Mas quem que é a grande cidade? Jerusalém. Certo? Então o anticristo ele vai se assentar lá. Então vai ser o último. Vai ser o último que vai se levantar. Entendeu? Vai ser o último rei que vai se levantar. Então ele vai se assentar lá. Por que tem que ser em Israel? Por quê? Porque ela tem a grande cidade, Jerusalém. Ele não tem que imitar tudo de Jesus.
Entendeu? Como é que o anticristo faz? Satanás conhece a Bíblia de ponta cabeça. Então, ele está agindo, ele vai usar, ele conhece a Bíblia. Então ele vai usar tudo aqui para criar um governo mundial através das escrituras. Um dia eu assisti um filme, eu lembro de um filme chamado Resident Evil. Acho que foi o 5, o último, não sei. Eu, na minha infância, eu era muito fã desse jogo. Eu era criança, né? Não entendia nada. Para mim era só um filme e hoje está quase tornando realidade. Né? E o cabeça lá o inimigo lá, né? Que fala um apocalipse orquestrado. Ele se reúne com vários líderes, né? Das nações numa mesa. O dono da empresa Umbrella lá, que cria o T-Vírus, né? Conforme a história do jogo. Então o que acontece? Ele tinha uma Bíblia em cima da mesa e ele falou, só existe uma forma de a gente mudar a situação. Um apocalipse orquestrado. Você entendeu, amados? Você vê como que eles passam os filmes, mensagens subliminares, usando até a Bíblia. Talvez ele bate a mão no dedo assim, tá lá, Holy Bible, né? Tá em inglês. Então, ele aponta o dedo. Vamos criar um apocalipse. Então, tá vendo como que é? Tá vendo como é que Satanás ele usa todas as artimanhas? Ele conhece. Ele usa as escrituras. Então, aqui fala, um ainda persiste. Roma. Mas outro ainda não surgiu. E está para se levantar. Que é o que vai acontecer agora no final do tempo. Entretanto, quando aparecer, deverá governar durante pouco tempo. A besta que era, vírgula, e agora não é, é o 8º rei. É um dos 7. E caminha para a perdição. O que foi que tomou Israel e Jerusalém? Babilônia. Certo? O Império Babilônico. Então o Império Babilônico vai vir, vai se levantar. Eu acredito que seja Babilônia. Vai se levantar de novo. Ou seja, através e vai se corromper. O Império Romano é o Vaticano. Então Babilônia vai se levantar de novo. Vai ser a última Babilônia. Aí Apocalipse 18 já fala da queda da última Babilônia. Então aqui fala, ó, a besta que era e agora não é, é o 8º. E é um dos 7 que caminha para a perdição. Os 10 chifres que viste são 10 soberanos. Então, são reis. 5 reis. Então vai se levantar. Muitos falam que é um dos papas que vai se levantar, que vai ressuscitar. Eu não sei. Não pode, a gente não pode explicar que seja. Pode ser, porque desde o assinado de Latrão até hoje também, de 1929, quando ressurgiu o papado, né, você pode ver que teve 5 papas. Teve 5 papas que se levantou. Morreram. João Paulo II foi o 6º. Bento XVI era o 7º. Esse que está agora aí, o Papa Francisco, é ele que está por trás preparando todo o esquema. Então, provavelmente seja um líder religioso. A besta do mar, né? Que vai se levantar. A besta da terra vai ser um líder político. Um líder religioso, um líder político. Um falso profeta e um líder influente político. Uma pessoa influente. Você entendeu como é que é? Então ele aqui fala, a besta que é o 8º. É um dos 7. Francisco não pode ser. Porque ele está aí. Tem aquela questão, muitos falam, pode ser Bento XVI. Pode ser também, não sei. Porque ele também é um dos 7. Ele foi o último, porque ele morreu. Um papa só é considerado papa quando ele morre.
Certo? Então, o Papa Bento XVI foi o último, foi o sétimo. Agora está o oitavo. Só que se esse aí renunciar, algum outro vai se levantar. Provavelmente vai ser um dos 7. Então, seja o quê? Vai ter um líder religioso, a besta, um falso profeta, que vai se levantar, a besta do mar, a besta das águas. Né? Água significa pessoas, povos, nações, multidões, línguas. Certo? E a besta da terra. A besta da terra quem que é? É um líder político. Então aqui vai se levantar um líder religioso. E um líder político. Só que fala. E quando o ovo ainda não surgiu, mas quando aparecer, ele vai governar durante pouco tempo. Então esse que vai governar por pouco tempo, esse que não surgiu, vai governar por pouco tempo. Se ele se levantar, ele vai ter poder por pouco tempo. Poder religioso. Então ele vai entregar o poder para alguém. Para a besta da terra. A besta que era agora não é o oitavo, é um dos 7 e caminha para a perdição. Os 10 chifres que vistes são 10 soberanos que ainda não receberam seus reinos. São 10 reis. 10 reinos. Mas receberão autoridade de monarcas. Monarcas. Príncipes, rainhas, reis. Né? Por apenas 1 hora. Juntamente com a besta. Eles têm o mesmo objetivo e otorgarão à besta todo o poder e autoridade que ele tem. Então, esses 10 reis vai dar o poder para ele. Para a besta. Então guerrearão contra o cordeiro, mas o cordeiro vencerá. Pois ele é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis, e com ele vencerão todos os seus eleitos, convocados e fiéis. Em seguida declarou-me mais o anjo. As águas que viste são, sobre as quais assentam as prostitutas, são povos, multidões, nações e línguas de toda a terra. É como eu acabei de explicar. As águas são pessoas. Os 10 chifres que a besta que viste odiarão a prostituta. Os 10 chifres, os 10 reinos que vão governar juntamente com 1 hora com a besta, ela vai fazer o quê? Vai odiar a prostituta. Quem que é a prostituta? É a falsa igreja. Vai fazer o quê aqui? Ó? Elas deixarão arruinada e nua, devorarão sua carne e terminarão com fogo, porquanto Deus estabeleceu no coração deles a disposição de realizar o propósito que ele tem, conduzindo-os a concordar e entregar à besta o poder que eles receberam para reinar, até que se cumpram as palavras de Deus. A mulher que viste é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Então, essa grande cidade não se torna o Vaticano. Né? Aqui fala que a grande cidade seria porque a besta vai odiar a prostituta. A prostituta é a falsa igreja. A igreja meretriz. Certo? Então, se a mulher prostituta é uma igreja que corrompeu. Ela vai ser arruinada, vai ser exterminada com fogo. Aí fala, porquanto Deus estabeleceu no coração deles a disposição de realizar o propósito que ele tem, conduzindo-os a concordar e entregar à besta o poder que eles receberam para reinar, até que se cumpram as palavras de Deus. A mulher que viste é a grande cidade que reina sobre o rei da terra. Aqui a mulher que viste a grande cidade seria Jerusalém, onde o anticristo vai se assentar. A besta vai se assentar lá. E o quê? Vai ter o poder, né? Vai ter o poder político, vai ter o poder religioso na mão dele. Certo? Então ele vai se assentar lá em Israel. Por isso que estão falando de construir um terceiro templo em Israel. Por isso que eles falam de as 3 maiores religiões monoteístas. Islã, judaísmo e o cristianismo. Por que o cristianismo? Porque o cristianismo ele vai unir as igrejas evangélicas, católicas, vão se unir, e vão se unir essas 3 maiores religiões monoteístas.
a unificação religiosa. A igreja de Cristo, a igreja pura e imaculada, jamais vai se corromper com outras igrejas, com outras crenças, com outras religiões pagãs. Jesus não pediu para a gente praticar judaísmo. Jesus fala para a gente viver a obediência à palavra, os 10 mandamentos. Princípios básicos de uma igreja cristã. O que acontece? Eles querem juntar o judaísmo, o islamismo, que é extremista, e o cristianismo, que começou através da Igreja Católica, no ano 313, mais ou menos, com que Constantino começou. A igreja primitiva ela não tinha essa ligação com Roma. Ela pregava o evangelho. Então, Constantino, para evitar aquela perseguição, começou a dar aquela trégua para os cristãos, né? Dizem que se converteu, né? Não sei se ele se converteu realmente. Diz que Constantino se converteu, né? Entre aspas. Muitos começou a surgir o paganismo da igreja. Começou a se corromper com culturas, com costumes romanos, costumes pagãos, festas, né? Festas pagãs, onde surgiu o Natal, que as árvores com enfeite. Aí fala que é o nascimento de Jesus. Amados, Jesus não nasceu em dezembro. Sempre que é uma época de inverno nessa região. Jesus nasceu na primavera. Se você olhar nas Escrituras, quando Jesus, nascimento, quando um anjo aparece para os pastores, era primavera. Porque os pastores estavam à noite pastoreando as ovelhas. Quando é época de frio, conforme os costumes judaicos, costumes daquela terra ali, eles não, quando era no frio, eles se uniam as ovelhas num lugar. Não ficava ali nos pastos de tocaia. Porque sempre tinha um pastor à noite que ficava ali de tocaia por causa dos lobos, né? Dos lobos, dos ladrões que poderiam vir roubar. Então sempre tinha que ter um sentinela ali para guardar as ovelhas à noite. Então apareceu o anjo, esses pastores que estavam cuidando das ovelhas, e falou: eis que, né, nascerá o Messias, ungido. Mas não fala que não tem como ser em dezembro. Uma época muito fria, porque na região ali, se a gente for pegar dezembro, é uma parte mais fria. Foi na primavera. Foi na região entre abril, maio, conforme o costume judaico. Se a gente pegar o calendário, principalmente o calendário judaico, o calendário lunisolar, você vê que a primavera chega mais ou menos mês 4, mês 5, né? Porque o calendário deles é diferente do gregoriano. Lá eles não falam janeiro, fevereiro, março, abril, não. Lá fala mês 1, mês 2, mês 3, mês 4, mês 5. Nem o mês de abril agora, quando foi a Páscoa. Aqui é mês 4. No calendário deles é mês 1. É o primeiro mês do ano. Então, é diferente. Por isso que eu falo, muitas vezes as pessoas não conhecem a história. Então, é completamente diferente. Então, o que aconteceu? Se corrompeu com o tempo. Se corrompeu. Por isso que fala em Daniel, acho que é capítulo 7, 25, se eu não me engano, que fala que o falso profeta mudaria o tempo e as leis. Mudariam as festas religiosas. Mudariam as leis. Se você pegar o primeiro mandamento, fala: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração e toda a sua alma. Se você pegar o catecismo da Igreja Católica, só fala isso. Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração. Mas não fala: e não farás imagem de escultura, o que está no céu, nem na terra, nem nas águas. Tinha que estar escrito isso lá no catecismo. E não está. É engraçado. No catecismo fala: amar a Deus por todas as coisas. E não coloca o resto do primeiro mandamento. Sendo que na Bíblia dele está lá o resto dos mandamentos. Por que não põe no catecismo? É engraçado, né? Se na Bíblia tem, por que no catecismo não tem? Está vendo como que as coisas não encaixam? Vamos pegar outro mandamento. Guardar domingos e festas. Como você vai guardar domingos se a Bíblia fala que é o sábado, que é o dia do Senhor, que é o 7º dia? Você entendeu como que era? Como que eles mudaram o tempo e as leis? Isso já se cumpriu.
O profeta Daniel profetizou. E mudaria os tempos e as leis. Mudariam as festas. Então, tudo está acontecendo. Então, muitas coisas que já se cumpriram. Tem profecias do Antigo Testamento que está se cumprindo agora. No livro de Jeremias fala do rio Eufrates, que ia secar. E o rio Eufrates está secando. Então, tem profecias antigas, bem antes de Jesus, bem antes do Messias se tornar, né? Emanuel, Deus conosco, tornar homem no meio de nós, já tinham profecias que se cumprindo agora. Se cumprindo agora. Então, isso tudo está se cumprindo. Então, quer dizer que o que mostra? Então, a palavra de Deus vem se cumprindo. O reino, a Babilônia, toda essa Babilônia, as igrejas vão se unir. Igrejas, entre aspas, a igreja, amados, é cada um de nós. O templo de Deus é cada um de nós. Porque todos esses templos vão cair. E tem três, eles estão usando o nome de Abraão. Eles construíram lá 3 templos enormes. Eu não sei onde que o país foi lá. Acordo Abraâmico. Acordo de Abraão. Até o nome do Abraão. As 3 maiores religiões monoteístas vão ter lá. Por isso que estão querendo construir um metrô que tem acesso, que todo mundo vai ter acesso para ir para lá. Você entendeu? De forma rápida, tecnologia. Para ter acesso a esses templos. Ó. Então eles estão fazendo isso. Então o anticristo ele vai ter o poder político e o poder religioso na mão dele. Então, o julgamento da Babilônia. A Babilônia vai ser julgada. E quem estiver dentro dessa Babilônia, quem estiver dentro desse sistema político, quanto meio religioso, vai receber as taças. Por isso Deus fala em Apocalipse 8:4, sai dela, povo meu, para que não sejas cúmplice dos seus pecados, pois eles estão acumulados até o céu. Deus, as narinas de Deus já está aqui, ó. Por causa do pecado. Então Jesus nos chamou para o arrependimento. Sair desse engano e viver na palavra. Viver a palavra. Meditar a palavra. Viver os ensinamentos de Jesus. Andar em obediência. Leem as cartas de Gálatas 5 e vê lá. Liberdade cristã em Cristo. Uma liberdade em Cristo. É simples. Você não precisa ficar preso nesse sistema para ser crente. Para você ser um seguidor de Cristo. Não precisa ficar preso a esse sistema. É só você viver ali o que fala em Gálatas 5. Abandonar as obras da carne e viver em espírito. E cumprindo os mandamentos que o Senhor manda. Os 10 simples mandamentos. Toda a Torá, a gente não vai cumprir. Se a gente pegar toda a Torá, são 613 leis. Você não pode comer carne de porco. Mulher não pode. Mulher tem que deixar o cabelo até lá no pé. Tem que usar o véu. Tem muitos costumes que nós não conseguiríamos cumprir. Mas Jesus foi e cumpriu. Quando Jesus fala, eu não vim abolir a lei e os profetas, mas sim cumprir. Então, ele deixa os 10 mandamentos mais simples. A gente cumprir esses 10 e viver em espírito, em obediência. Sim, você está com a sua salvação. E ser um seguidor de Cristo. Não precisa ser religioso, não precisa ser católico fanático, evangélico fanático. Não. Siga a palavra. Simples. Não faça parte desse sistema, porque quem tiver vai sofrer as consequências das taças da ira de Deus, quando forem derramadas. Ninguém explica isso, ninguém prega isso. Por que ninguém prega isso? Eu vou falar, mas a gente tem que prestar atenção. A gente tem que ler as Escrituras, a gente tem que meditar, pedir direção para Deus, pedir direção para o Espírito Santo. Para Deus nos mostrar que estamos vivendo. Vou continuar aqui. Eu vou continuar aqui com o Apocalipse 18, que é a continuação, né?
Passados esses acontecimentos, vi descer do céu outro anjo, que possuía grande autoridade, e a terra se iluminou com seu esplendor. Então ele bradou com poderosa voz: caiu a grande Babilônia, e tornou-se habitação de demônios, e antro de toda espécie de espírito imundo, esconderijo de toda ave impura e detestável. Porquanto todas as nações beberam o vinho da cólera, da sua prostituição. Os monarcas da terra se prostituíram com ela, e os negociadores da terra se enriqueceram à custa do seu luxo extravagante. Se a gente vê lá o Vaticano, tem muita riqueza lá. Da época que foi roubado, na época da Inquisição. Muitas riquezas foram roubadas. Né? E hoje, Jerusalém também, lá em Israel, é um comércio que eles fazem lá. Onde fica o sepulcro de Jesus, onde Jesus passou. Então eles usam. Roma, ele tomou uma parte de Israel, teve um certo interesse. Para quê? Para fazer dinheiro ali também. Fazer comércio. Muitas pessoas que vão visitar lá, o Israel hoje vive do comércio. Dos turistas, principalmente dos evangélicos, que vão visitar lá. Entendeu? Então a Babilônia que fala, né? Como diz aqui, ó, por quantas nações beberam o vinho da sua prostituição. Então a Babilônia não é só o Vaticano, é Jerusalém também. Ó. Essa é Jerusalém de hoje. Vai cair. Então ouvi uma outra voz do céu que exclamava: retirai-vos dela, povo meu, para não ser cúmplice em seus pecados, e para não participar das pragas que a atingirão, pois os pecados da Babilônia se acumularam até o céu. E Deus se lembrou de todas as práticas iníquas. Agora, portanto, dá-lhe retribuição a mesma moeda investida por ela, e mais pagar em dobro por tudo o que fez no cálice, em que misturou bebidas fortes. Misturai, pois, para ela uma porção dobrada do seu próprio licor. Causai-lhe tanta aflição e infelicidade quanto a glória e a riqueza que ela buscou exclusivamente para si, pois no seu íntimo ela meditava: estou assentada como rainha. Não sou viúva e jamais sentirei tristeza. Por isso, num só dia, suas merecidas pragas a alcançarão: morte, tristeza e fome. E o fogo a extinguirá. Portanto, o Senhor Deus que a julga é poderoso. Os reis da terra, que com ela se prostituíram e aproveitaram do seu luxo, se desesperarão e prantearão por ela, assim que avistarem a fumaça do seu incêndio colossal. Aterrorizados por causa do tormento dela, ficarão observando de longe e gritarão: ai, ai, da grande cidade, Babilônia, a cidade forte, como foi em apenas uma hora chegou a sua condenação. Por que o rio Eufrates secou? Por que o rio Tigre secou? Vai chegar uma hora que eles vão ter acesso para poder invadir Jerusalém. Quando chegar a esse ponto, vai invadir. É onde a cidade vai ser cercada. Então ela vai receber da porção misturada. Então, Roma e Israel lá, tudo é ligado. Você entendeu como é que é? Roma e Israel está ligado. Os comerciantes da terra prantearão e lamentarão por ela, pois ninguém mais pode comprar as suas mercadorias. Muitas coisas que nós temos hoje, vamos supor, essa placa solar que a gente faz de sol, aquecedor, né, essa fotovoltaica, é tecnologia, sabe de onde? De Israel. Entendeu? Então, muitas das mercadorias que nós temos hoje é tecnologia israelense. Você entendeu, mas? Então aqui fala: os comerciantes da terra prantearão e lamentarão por ela, pois ninguém mais pode comprar suas mercadorias. Artigos como ouro, pratas, pedras preciosas, pérolas, linho púrpura, seda, tecido, escarlate, toda espécie de madeira e cedro, e peças de marfim, madeiras preciosas, bronze, ferro e mármore, canelas, especiarias, incenso, mirra, perfumes, vinho e ovelhas, cavalos e carruagens, até mesmo corpos e almas de seres humanos. E eles murmurarão
Também desaparecerão todas as frutas que tanto lhe davam prazer ao paladar. Todas as suas riquezas e todo o seu esplendor se evaporaram, jamais serão recuperados. Os negociantes desses produtos, que se enriqueceram à custa dela, se colocarão à distância. Apavorados com o seu sofrimento, prantearão e muitos lamentarão, exclamando: ai, ai, da grande cidade que estava vestida de linho fino, com roupas de púrpura e luxuosos trajes vermelhos, toda adornada de ouro, pedras preciosas e pérolas. Em apenas uma hora, tamanha ostentação e riqueza foram aniquiladas. E todos os pilotos, e todos os marinheiros e passageiros dos navios, e todos aqueles que ganham a vida trabalhando no mar ficaram de longe. E ao verem a fumaça do incêndio dela, exclamarão: que outra cidade jamais se equiparou à grande cidade? Então jogarão pó sobre as cabeças e chorando e lamentando muito clamarão: ai, ai, da grande cidade. Por causa de suas riquezas, todos que possuíam navios no mar se enriqueceram, mas bastou uma hora para que se virasse um amontoado de escombro. Celebrai sobre ela, ó céus, e vós, santos, apóstolos e profetas, porquanto afinal Deus a julgou, retribuindo-lhe tudo quanto ela praticou contra vós. Então um forte anjo levantou uma pedra, do tamanho de uma grande pedra de moinho, e lançou-a no mar, exclamando: como semelhante violência será jogada por terra a grande cidade de Babilônia, para nunca mais ser encontrada. Jamais se voltará a ouvir as suas as praças, o som dos arpistas, dos músicos, dos flautistas, nem tocadores de trombetas. Nunca mais se encontrará dentro de seus muros arte algum, de qualquer ramo da arte, também jamais se ouvirá o seu interior o ruído do trabalho das pedras de moinho. Nunca mais brilhará entre seus limites a luz das candeias, jamais se ouvirá ali a voz do noivo e da noiva. Seus comerciantes eram os grandes profissionais do mundo. Todas as nações foram seduzidas por suas feitiçarias, e em suas dependências foi descoberto o sangue de profetas e de santos, e de todos que foram assassinados na terra. Então aqui você vê que aqui já vai ser aquela da última, né? Qual que vai ser a última Babilônia? É quando o anticristo estiver no poder. Quando ele tiver todo o poder político, religioso na mão. Quando ele estiver exercendo aqui o governo do anticristo, é onde vai ter o grande julgamento. Vai ser a última Babilônia, que é o que está para se levantar. É o que está para se levantar. Porque se tem um terceiro templo lá, alguém vai se assentar naquele terceiro templo. Né? Alguém vai se dizer ser Deus. E vai enganar. É o que vai trazer a cor de paz. É o que vai trazer uma prosperidade falsa. É o que vai falar de segurança. Por quê? Porque primeiro tem que acontecer um caos. Esse caos. Não só, mas no mundo inteiro. Para vir com uma nova ordem. Essa nova ordem vai ser o quê? Um governo só. Um governo único universal. Uma moeda única. A gente vê, né, acontecendo esse Pix que foi criado. Você inverter a palavra chip. Vai ser implementado, vai ser uma tecnologia que vai implementar em outras pessoas para aceitar a marca da besta e o número do seu nome. Então, aqueles que quiserem continuar no sistema vai ter que se alientar ao governo, né? Do anticristo. Porque ele vai trazer solução para os problemas. Você pode ver que no Brasil agora, tendo uns ataques aí nas escolas, isso é tudo uma forma de distração. Distraindo o povo através da televisão, da mídia. Eu sei que é terrível, né? Matar crianças aí, ameaçar, né? A gente tem que ter uma investigação em cima disso, quem está por trás, né? Eu acredito que seja esse governo que estamos agora, né? Faz parte da agenda dele, né? Ele também faz parte da agenda. O Lula é assim com o Papa Francisco. Tudo comunista. E o comunismo é o globalismo, né? Universal. É a mesma forma de governo da China, de controle total, só que de forma universal. Você entendeu, Amás, como é que funciona? Então o sistema, eles mesmo criam o caos e vem com a solução. Para enganar. Aí vem um líder, né? Uma pessoa
pessoa influente. Então é isso aí que está acontecendo. Então todo o engano, todo o teatro montado, né? E Jesus profetizou isso em Mateus 24. Jesus profetizou. Usou João para revelar as coisas futuras que iam acontecer lá na ilha de Patmos. Então, para você ver como é que Deus deixou tudo para a gente entender o que está acontecendo, para a gente estar sabendo o que está acontecendo, estar por dentro, estar vigilante. Onde Deus fala, né? Sai dela. Para quê? Para que nós não recebamos das taças da ira. Para nós ser guardado. Para nós ser selado. Para nós ser livrado, né, do grande dia do julgamento de Deus sobre a terra. Então, você que está ouvindo, compartilha. É para a gente ficar atento. Para que não possamos receber das taças da ira de Deus, precisamos sair fora desse sistema. Entendeu? Amém? Então eu quero aqui agradecer por esse momento aqui, trazendo essa mensagem, essa meditação, essa reflexão que estamos vivendo. Isso ainda vai acontecer. Tudo está sendo preparado para isso. Tudo está sendo preparado. Existem ainda coisas para acontecer. Nós estamos ainda no princípio das dores. A gente vê que a terra está gemendo, né? Por enquanto agora está mais calmo, né? A gente não está vendo a terra tanto sentir, mas vai chegar um ponto que a terra vai gemer com força e a palavra de Deus vai se cumprir. Então a gente tem que estar atentos, né? Atento aos sinais de Jesus. Tem muita gente, eu vejo na internet, eu vejo gente aí pregando. O arrebatamento vai acontecer tal dia. Não, Deus vai voltar tal dia. Jesus vai voltar tal dia. Teve cara aí que marcou o arrebatamento 3 vezes. E até agora não aconteceu nada. Gente, é como Jesus fala em Mateus 24. Ninguém sabe dia e a hora. A gente não sabe dia e a hora. Somente o Pai que sabe. Mas a gente tem que estar preparado. A gente tem que estar atento. Atento ao que está acontecendo no mundo. Atento com as coisas. Não precisa de ficar louco, não precisa ficar apavorado. Mas só ficar atento. Opa, o que o Antônio falou lá está acontecendo aqui. Opa, vamos ficar atentos, vamos ficar vigilantes. Opa, a coisa vai apertar. A coisa vai apertar, a coisa vai ficar difícil. Opa, vamos criar meu próprio recurso de sobrevivência. Até que se cumpra as palavras do Senhor. A gente tem que estar preparado. Para a gente não passar, porque vai haver as dificuldades, vai vir as lutas. Vai chegar uma hora que vai ter a falta de dinheiro. Vai chegar uma hora que começa a ter falta de mercadoria nos mercados. Vai faltar comida. Já tem países que já estão passando por isso. Com esse caos. Isso aqui vai chegar no Brasil ainda. Nós, por mais que temos riquezas, pode chegar ainda no Brasil. E é o que eles querem fazer. Que eles querem criar o caos no Brasil agora. Né? Desemprego em massa. Fome. Por isso que eu falo, Marcos. Aquele que estiver firme no Senhor, Deus vai guardar. Ele vai trazer providência. Por isso que a gente tem que estar sempre atento, pedir direção para o Espírito Santo. O que fazer. Senhor, me dá direção, né, para mim fazer alguma coisa, para mim ter uma renda extra. Senhor, me dá direção para mim criar meu próprio recurso, sobrevivência. Até que se cumpra a volta de Jesus. Porque a gente vê na internet, muitos falando que Jesus vai voltar agora. Que não sei o quê. A igreja tem que saber que é um anticristo. A igreja tem que passar por um certo tempo de tribulação também, de perseguição. A igreja tem que ser perseguida. O anticristo vai perseguir quem? Os ímpios? Não. Ele vai perseguir quem é dele? Não. Ele vai perseguir quem? Quem são os de Cristo. Quem serve ao Senhor. Então vai haver uma perseguição. No Brasil ainda não tem perseguição. A gente prega na rua, às vezes um não gosta, que a gente fala a verdade. Às vezes alguns se levantam, fala que a gente é intolerante. Isso é normal, a gente ouvir isso. Mas vai lá no Islã, vai lá no Irã pregar Jesus. Você é morto, é decapitado. Eles nem gostam de falar de Jesus lá. Vai lá no Afeganistão. Vai lá em Israel. Eles não aceitam. Eles não acreditam que Jesus voltou.
há 2000 anos atrás. Eles não acreditam que Jesus se tornou homem no meio de nós. Então, amados, e tiver lá em Israel poucos que acreditam em Jesus. Lá eles não falam Jesus, eles falam Yeshua. Mas o que eu falo vai ser, eles não acreditam. Então, se você for lá no muro da lamentação e falar de Jesus lá, os guardas vêm de tiro sair de lá. Eles não aceitam. Então, aqui no Brasil não tem perseguição. Tem um levante, né? Porque um não gosta da pregação, porque a pregação é forte, você prega contra o pecado. Quando você está na rua pregando contra o pecado, principalmente na rua, as pessoas falam, não, o cara está julgando. O cara está julgando. Não está julgando, está pregando, está na palavra. Quem tiver no homossexualismo, se não se arrepender, não vai dar o reino de Deus. Quem tiver no adultério, se não se arrepender, não vai dar o reino de Deus. Quem tiver no segundo, terceiro casamento, pode sair fora desse casamento porque você vai estar em adultério. Você tem que reconciliar primeiro. Ou ficar só. Tem que ter arrependimento. Tem que viver de acordo com a palavra. Se não viver de acordo com a palavra, não vai dar o reino de Deus. Quem estiver na mentira, faz mentira. Quem estiver vivendo na fornicação, tem que abandonar a fornicação. Quem estiver na idolatria, tem que abandonar a idolatria. Quem estiver praticando feitiçaria, tem que abandonar a feitiçaria. Então, muitas vezes a gente prega e as pessoas não gostam, porque elas estão vivendo aquilo. Então, conforme você prega a palavra ali, a palavra é igual uma espada, ela corta, né? Ela pega entre a alma e o espírito. Então, as pessoas não gostam da verdade. As pessoas não aceitam. Mas está na Bíblia. Não é eu julgando, eu não sou Deus para condenar. Quem vai julgar vai ser Jesus quando ele voltar. Ele vai julgar. O próprio Senhor Jesus, quando ele vir sobre as nuvens, vai guardar os seus povos. Depois ele vai derramar suas taças. Então o julgamento vai vir. O julgamento vai ser aqui, amados, na terra. Deus vai limpar a terra, Deus vai guardar o seu povo, vai livrar do grande dia, das taças, Deus vai selar, para que nem o mal aconteça com os seus, e o resto, que vive na iniquidade, que vive na malignidade, na maldade, na injustiça, adultério, fornicação, idolatria, feitiçaria, vai ser eliminado. Os ímpios serão fulminados. Se as pessoas não se arrependerem, serão fulminados. Então o juízo vai ser aqui. Começa o juízo aqui. Depois, os mortos, os que morreram em Cristo, sim. Quando Jesus voltar sobre as nuvens, ele vai julgar. Os que morreram sem Cristo. Primeiro, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, os vivos serão arrebatados, né? Conforme fala em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses. Mas os mortos que estão no Hades também ressuscitarão e serão julgados. Todos os mortos sem Cristo que estão no Hades, que estão na mansão dos mortos, serão ressuscitados para serem julgados conforme as suas obras. E os vivos ali também, os ímpios que estão aqui nessa terra, serão todos julgados. Então Deus vai purificar a terra. Deus vai guardar os seus, vai tirar, vai proteger. O grande dia. Vai derramar suas taças, vai purificar. Por isso que eu falo, é tempo de arrependimento. Por isso que as pessoas às vezes não gostam quando a gente fala na rua contra o pecado, contra a idolatria, contra a feitiçaria. Pastores que vai pregar a verdade sobre dízimo, que eles ficam usando a palavra do Senhor para ganhar dinheiro, roubando as ovelhas. Esse dia um irmão foi pregar em Birigui lá, falando sobre Canguloso, pastor, né, dos maus pastores, Ezequiel 34, pregando contra os lobos, né, os falsos profetas. Rapaz, tinha um pastor da Universal lá que chamou a polícia. De certo, ele ouviu a mensagem e não gostou. Por que ele não gostou? Se não gostou, porque ele vive, então é. Então ele está vivendo errado. Então, está pregando ali para exortar, o cara se corrigir, se consertar, e o cara não gostou e ele chamou a polícia. Entendeu, mas como é que é? A perseguição? Então isso aí é a perseguição. Mas não dá nada, né? A gente ainda tem uma liberdade religiosa, né?
Até quando, eu não sei. Depois que o anticristo estiver no poder, eu não sei se nós vamos ter essa liberdade, né? Agora nós temos ainda para pregar, para continuar falando, para continuar evangelizando, mostrando o que está acontecendo, o que estamos vivendo. Então, é tempo de a gente analisar, né? A gente analisar a nossa vida, ponhar em ordem com Deus, andar em obediência, procurar viver em santidade, porque sem santidade ninguém vai ver a Deus, não. Isso é sério. A Bíblia é bem clara em questão a isso. Sem santidade ninguém verá Deus. A pessoa não vai achando que vai entrar de qualquer jeito. E não vai. Por isso que eu falo, só existe um caminho de chegar-se a Deus, né? Que é Jesus Cristo. E se alguém falar que existe outro meio de chegar-se a Deus, cai fora. Cai fora que é doutrina. Por isso que é importante a gente seguir os ensinamentos, né? Das Escrituras. Ler, meditar, analisar, pedir direção para o Espírito Santo, procurar viver em obediência, né? Amar o nosso próximo como a nós mesmos. Então é isso que Jesus quer, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo. Cumprindo esses 2 mandamentos, provavelmente você vai cumprir os outros, né? A partir do momento que você cumprir esses 2 maiores mandamentos, você vai cumprir os outros. Se você ama o próximo, você não vai roubar, você não vai prejudicar, você não vai ter inveja, você não vai desejar a mulher do próximo, você não vai cobiçar as coisas do próximo, você não vai dar falso testemunho, você não vai querer prejudicar teu próximo, seja um vizinho, seja um amigo, seja um colega de trabalho, seja um irmão dentro da igreja. Então, quem ama o próximo, ele não vai prejudicar o próximo. Ele não vai querer derrubar o próximo, não vai querer tomar o lugar do próximo, não vai querer ter inveja. Então ele vai viver com aquilo que o Senhor ensina. Então é 2 maiores mandamentos. Tendo esses 2, você provavelmente vai conseguir cumprir os outros. É simples. Agora a religião complica demais. Muitas religiões colocam muitas doutrinas, criam muitas regras demais. Eu sei que você não vai dentro de uma igreja, você não vai congregar com outros irmãos com uma roupa indecente. É a mesma coisa se a gente se reunir na casa de alguns irmãos e a gente for lá congregar a palavra, meditar, louvar o Senhor, adorar o Senhor. Você não vai com uma vestimenta, né, principalmente a mulher, que provoque o outro irmão. Né? A Bíblia fala, não provocai uns aos outros. Né? O Senhor fala na palavra. Não provoquei uns aos outros. Então a gente tem que ter um discernimento. Né? Então, tipo assim, não é umas regras, é uma regra básica. Né? Não, eu vou congregar com os irmãos ali, né? Eu vou com uma roupa adequada, né? Eu não vou lá, mostrando as partes do corpo. Ali vamos estar entre irmãos, né? Adorando o Senhor. Não vamos provocar, né? Um ao outro, provocar a ira do irmão. Então a gente tem que ter discernimento de espírito. Né? Ter respeito ali pelo próximo, né? E é assim que funciona. Quando você se tem respeito um pelo outro, você não vai querer provocar. É isso que a gente tem que ser atento e vigilante. Amém? Então eu quero deixar aqui, agradecendo mais esse dia. Que Deus abençoe quem está assistindo. Deus abençoe para quem for assistir depois. Compartilhe. Compartilhe a palavra de Deus para que chegue mais pessoas. E desperte as pessoas. Temos que despertar as pessoas. Despertar o povo de Deus que está preso nesse sistema religioso. Abrir os olhos. Para que as pessoas saiam dela, para que elas não sejam enganadas por esse sistema. Porque quando o anticristo vier no poder, amados, ele também vai fazer sinais e maravilhas para enganar. Então tem que estar atento. Cuidado. Cuidado com certos sinais. Então a gente tem que vigiar. Amém? Deus abençoe. Uma ótima terça-feira abençoada. Que Deus guarde a vida de cada um. E o Espírito Santo de Deus seja os vossos guias. Amém?